Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do Alerta da Salvação. Eu vou tentar ser o mais breve possível porque eu quero mostrar para você aqui que tudo leva, a crer que somos a última geração. E esse vídeo é para te despertar, esse vídeo é para te preparar tanto para a morte quanto para a volta de Jesus, porque de acordo com o andamento dos acontecimentos atuais, mostra que somos a última geração. E eu quero mostrar para você na Bíblia, o que a Bíblia fala com relação aos sinais, à volta de Jesus, que apontam que somos a última geração. Eu quero provar para você o que a Bíblia fala sobre isso. Porque desde que o mundo é mundo, as pessoas vêm com especulações dizendo que o mundo ia acabar e não acabou, não é verdade? Que o mundo ia acabar em 2012, ia acabar em 1900 e tanto e não acabou. E eu vou te mostrar algumas delas porque, de acordo com essas especulações que as pessoas tiravam, não da Bíblia, mas de outros meios, de notícias, de cientistas e outros, elas acabavam o quê? Elas acabaram o quê? Perdendo a credibilidade, se banalizaram, foram desgastadas. E hoje as pessoas já acham que a Bíblia ela é um livro qualquer, mas não. Você vê que tem cientistas que hoje eles procuram respostas até na Bíblia, porque eles não encontram em outro lugar, então eles vão o quê? Na Bíblia. Eu quero provar para você que somos a última geração. Eu vou te mostrar algumas delas, das pessoas que falaram que o mundo ia acabar e não acabou, porque elas não tiraram esses comentários, essas provas da Bíblia. Elas tiraram de outros lugares. Só que assim, essas especulações não foram tiradas da Bíblia, mas de outros lugares. E eu vou te mostrar isso através dessas imagens que eu vou te mostrar agora. Olha só, a primeira é essa. A primeira é essa. Guilherme Miller concluiu que Jesus Cristo retornaria à Terra entre março de 1843 e a março de 1844. Passando-se este período, ocorreu o primeiro desapontamento desse movimento iniciado pelo pregador. Você vê, falaram que o mundo ia acabar e hoje não acabou. Vamos para o próximo. O Ano do Demônio. Como relembra a revista National Geographic, a chegada com os últimos 3 números, 6, considerados uma cifra diabólica, causou muitos temores que o mundo acabaria. Você vê, falaram que o mundo ia acabar e não acabou. Agora eu vou te mostrar o próximo. Ovos apocalípticos. 1806, isso foi em 1806. A rede norte-americana NBC conta como naquele ano, na cidade de Leeds, na Inglaterra, uma galinha teria botado ovos como escrita a palavra Cristo está chegando. E você vê, depois você lê com calma aí, o restante, para eu não estender muito o vídeo. Você vê que até o ovo de galinha falaram que Cristo está chegando e o quê? Não chegou. Você vê, falaram que o mundo ia acabar, que o apocalipse ia chegar e não chegou. Vamos para o próximo. O rabo tóxico da cometa Halley. 1910, aquele ano teve a passagem da Terra pelo rastro de distritos de cerca de 25 milhões de quilômetros deixados pelo cometa Halley. Você vê que esse cometa ele passou pela Terra com chances de talvez atingir a Terra e o quê? Não atingiu, não acabou. Falaram que o mundo ia acabar naquele dia e não acabou. O próximo, o efeito Júpiter. O efeito Júpiter, em 1974, os astrofísicos John e Stephen publicaram o livro chamado Ter Júpiter Effect, ou O Efeito de Júpiter, em tradução livre para o português. O livro dizia que uma série de catástrofes poderia acontecer em março de 1982, após o alinhamento dos planetas com o Sol. Mais uma vez, nada de catástrofes ou fim do mundo. Você vê que falaram que o mundo ia acabar nesse dia, que haveria um alinhamento entre os planetas e o que? Não acabou. O bug do milênio. 1999. A primeira previsão do apocalipse da era tecnológica é também um dos mais famosos da história. O bug do milênio. Na virada do ano de 2000. Se previa que os computadores seriam dizimados pelo YK2 bug. Muita gente começou a construir bunkers com escolas alimentares e acumular armas. Como sabemos, nada de particularmente significativo ocorreu e o apocalipse ficou para outro dia. Você vê que nada aconteceu
né? Mesmo com as pessoas falando, ó, o mundo vai acabar com isso, tal ano será o nosso último ano, e o quê? Até hoje o mundo continua como está. O próximo é o quê? O 2012, calendário maia. Com base numa interpretação do calendário maia e das teorias propostas por alguns escritores da New Age, muitas pessoas começaram a indicar que o apocalipse chegaria no ano de 2021, de dezembro, né? De 2012, né? Dia 21 de dezembro de 2012, me perdoa, tá, gente, pelo erro. Então você vê que dia 21 de dezembro de 2012, eles falaram que o mundo ia acabar e não acabou. Você vê que fizeram até filme em 2012, você provavelmente já viu esse filme. E o que? O mundo não acabou. Eu até pensei que o mundo teria acabado nessa época, né? Mas graças a Deus não acabou. E você vê que com essas pessoas falando que o mundo ia acabar e não acabou, só mostra que não era o momento ainda do mundo acabar. As pessoas tiraram essas especulações de notícias, de previsões, de calendários, né, de cientistas, mas elas não tiraram essas especulações da palavra de Deus, elas não tiraram. Então você vê que as pessoas pensaram que o mundo ia acabar naquela época e não acabou. Agora eu vou mostrar para você o que a palavra de Deus diz. E o salmista Davi, ele diz isso. Olha aqui em Salmos 90, 12. Olha o que o salmista diz aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Você vê que a pessoa inteligente, ela sabe contar os dias, ela sabe contar os nossos dias. Então a pessoa sábia, a pessoa inteligente, ela faz o que? Ela conta os nossos dias. E é o que a gente vai fazer agora. A gente vamos o quê? Vamos contar os nossos dias. A gente vai fazer e você vai entender o que eu estou falando. Olha o que diz aqui em Mateus também 24, onde o Senhor Jesus também fala, né? Vou mostrar para você aqui, ó. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Você vê que o Senhor Jesus, ele foi interrogado pelos discípulos, os discípulos chegaram e falaram: Senhor, quando é que vai ser a tua volta e quando é que vai acontecer o fim do mundo? Então o Senhor Jesus disse, né, lá que estava no templo, vocês estão vendo esse templo aqui, vocês veem que não vai ficar pedra sobre pedra. O que o Senhor Jesus estava querendo dizer aqui? É que nesse tempo, o povo de Israel, ele seria dividido, ele seria espalhado pelo mundo. E foi isso que aconteceu. O que o Senhor Jesus profetizou, aconteceu. O povo, né, em 1948, o povo se espalhou, né, eles se espalharam pelo mundo. Em um único dia, um decreto decretou que o Estado de Israel fosse reconstruído. Foi onde as nações, o povo de Israel, voltou para o Estado de Israel. Porque isso aconteceu depois que houve o Holocausto, né? Aquela morte em massa dos judeus. Então, naquele dia, o povo de Israel se espalhou pelo mundo. E agora, o quê? Retornaram à terra de Israel. Você vê que eles reconstruíram o Estado de Israel. Foi o que aconteceu. Esse foi o primeiro ponto, onde Jesus disse, né, que o povo de Israel seria dividido, seria espalhado pelo mundo, né? Que não ficaria pedra sobre pedra. Aí houve o Holocausto, e por causa do Holocausto, o povo de Israel ele se espalhou no mundo, e em um único dia, né, foi decretado que Israel voltasse a ser um Estado, voltasse a ser nação, e o povo de Israel voltou. E esse foi o primeiro ponto. Foi uma profecia que se cumpriu. E existe 22 versículos bíblicos onde fala, né, que Israel seria espalhado, seria dividido no mundo. Você pode ver aí na tela, né, depois, você pode meditar depois nesses versículos. Essas são as profecias, né? Porque se eu ler cada um aqui vai demorar, o vídeo vai ficar grande. Mas isso que eu estou tentando resumir para você, né, as profecias que têm se cumprido e está se cumprindo e o que vai se cumprir. Tá? Esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto é onde fala, né, dos sinais que aconteceria nos últimos dias. Jesus disse, né,
que haveriam guerras e rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos em vários lugares, né, que seriam sinais da volta dele. Ele não disse para aquela época lá atrás, para aquela geração lá atrás. Ele disse isso para os nossos dias. Aí quem diga, mas desde quando eu nasci, eu ouço que Jesus está voltando, sempre houve guerra, sempre houve terremotos, sempre houve doenças, mas nunca houve tantas coisas como está acontecendo nos nossos dias. Tudo ao mesmo tempo, tudo em maior escala. Você vê que estou falando com vocês aqui agora, mas agora está acontecendo guerras, doenças, terremotos em vários lugares ao mesmo tempo. E foi justamente para a nossa geração, para os nossos dias, que estamos presenciando isso que Jesus falou sobre esses sinais. E é os sinais que já estão se cumprindo, onde haveriam guerras e etc. E é o que está acontecendo. Tudo ao mesmo tempo, porque naquela época, lá atrás, não acontecia tudo isso ao mesmo tempo. Acontecia uma hora ou outra, mas assim, tudo consequentemente, ao mesmo tempo, só está acontecendo agora. E você vê que quanto mais passam os dias, quanto mais passam os anos, mais está ficando o quê? Pior. E a tendência é o quê? Piorar. Esse foi o segundo ponto, né? O primeiro ponto é onde o povo de Israel se espalhou. O segundo ponto é onde Jesus disse dos sinais que aconteceriam nos últimos dias, né? Que também fala que os últimos dias seriam dias trabalhosos, né? Que homens seriam avarentos, presunçosos, né? Os homens seriam amantes de si mesmo. Enfim, são vários pontos que fala na Bíblia dos últimos dias. Mas Jesus falou dos sinais que aconteceriam nos últimos dias, que aponta a volta dele. Agora eu quero falar do terceiro ponto, né? Que é a figueira. Jesus disse que se nós quiséssemos saber se ele estaria próximo ou não da volta dele, era para olharmos para a figueira. Era para onde nossos olhos têm que estar atentos. A figueira, que a figueira hoje é Israel. No mundo espiritual, hoje a figueira é Israel. E é por isso que nossos olhos devem estar atentos ao que acontece na terra de Israel, em Jerusalém, na terra de Israel. Porque Israel hoje é o termômetro do mundo, é o termômetro do mundo. Nada do que acontece em Israel acontece por acaso. Tudo o que acontece em Israel são sinais evidentes da volta do Senhor Jesus, que o tempo está se esgotando. Olha o que diz aqui na palavra de Deus. Olha o que diz aqui em Mateus 24, né? Que após ele ter falado dos sinais, ele fala da figueira. E olha o que diz aqui, ó. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, que no caso é Israel. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virde todas as coisas, sabei que ele está próximo às portas. Você vê que tudo que acontece em Israel está indicando o quê? A volta de Jesus. Você está vendo? Aqui, estou mostrando na Bíblia. Né? Porque nada que acontece em Israel acontece por acaso. Lá é onde nossos olhos têm que estar atentos. Você está entendendo? Até hoje, o mundo, as pessoas querem tomar a terra de Israel. Eles querem tomar aquele lugar. Eles querem destruir Israel. O mundo hoje, quanto mais passam os dias, mais o ódio, mais a perseguição contra Israel para eliminar Israel do mapa cresce. Se você vê na ONU é mais discutido sobre eliminar Israel do mapa. Você está entendendo? E olha o que diz aqui em Oséias também, o que Oséias diz também sobre isso. Achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu propício. Olha o que diz Ezequiel também. Portanto, dize assim diz o Senhor, Deus, ainda que os lancei para longe entre os gentios, e ainda que os espalheis pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário, nas terras para onde forem. Portanto, diz assim o Senhor Deus, hei de juntar-vos no meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançado, e vos darei a terra de Israel. Você vê que isso é o que aconteceu. O povo de Israel se espalhou, né, foram divididos. Deus fez o quê? Deus fez eles voltarem para a terra de Israel. E hoje você vê que até hoje, né, o Israel vem o quê? Dando frutos. Dando fruto. O povo está tudo indo para Israel. Né? O povo já se espalhou. O povo voltou para Israel. Né? A profecia se cumpriu. Né? Foi o que Jesus disse, que não ficaria pedra sobre pedra, e foi o que já aconteceu. Então, a contagem começa daí, de
1948 foi aonde o povo de Israel voltou a ser um Estado para cá. É aí que nós vamos começar a contar a nossa última geração, as gerações de agora. Vamos lá. O profeta Isaías também diz sobre isso. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião, quem é Sião? Jerusalém. Sião hoje é Jerusalém, tá? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. O salmista também fala: tu te levantarás e terás piedade de Sião, Jerusalém, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Então você vê que a nossa contagem começa daqui, de 1948, onde houve um dia, né? Um dia onde Israel voltou a ser nação, voltou a ser Estado, o povo de Israel voltou para aquele lugar, e até hoje Israel dá fruto, até hoje, não foi só naquele tempo, até hoje Israel dá fruto. Você vê que Israel é pequeno, né? No mapa, assim, você vê no mapa, no mundo, né? Você vê que Israel é um lugar pequeno, mas o mundo, as nações querem destruir Israel, como eu voltei a falar, eu volto a falar aqui de novo, o mundo é contra Israel, o povo do mundo, as nações é contra Israel, eles fazem de tudo para tomar a posse daquela terra, tomar posse de Israel. Mas quem guarda Israel não dorme. Deus que guarda Israel. Ninguém vai destruir Israel por enquanto, porque é profecia. Mas a profecia o quê? Já se cumpriu. Aonde o povo seria espalhado, voltou a ser nação, voltou a ser Estado, né? E agora é daí então que começa a nossa contagem, né? Da geração. Olha aqui o que diz. Porque os teus servos têm prazer nas tuas pedras e se compadecem do seu pó. Então os gentios temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião. Quando isso aconteceu? Isso aconteceu em 1948, onde o Estado de Israel voltou a ser nação, a ser Estado. Aparecerá na sua glória. Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará o Senhor. Então você vê que é daí então que começa a contagem, né? É daí então que começa a contagem. Você vê que quando Sião fosse edificado, né, que no caso Jerusalém fosse edificada novamente, né, o Senhor voltaria nessa época. O Senhor voltaria nessa geração. Aí vem a pergunta: quanto tempo é uma geração? Quanto tempo leva uma geração? Você vê que vai tudo se encaixar. Tudo se encaixa, gente. Tudo se encaixa. A palavra geração, né, futura, vou mostrar para você aqui, ó. Em algumas Bíblias diz futura, outras diz vindoura. E vindoura, do hebraico, traduzido para o inglês, quer dizer a última geração. Você vê que é daí que somos a última geração. Desde aquele tempo, 1948 para cá, já é uma geração. Estamos em que ano? Então você está vendo esse vídeo, você já tem uma noção. Você vê aqui, ó, o que o salmista diz. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseira e enfado, pois o cedo se corta e vamos voando. Aí você vai ter uma média de quanto que é uma geração. 70, 80 e 120 anos. E lá em Gênesis, o próprio Deus também chateado com o homem, né, na época de Noé, ele falou que o homem não vai viver mais do que 120 anos, ou seja, 120 anos seria um tempo máximo. Olha o que diz aqui em Gênesis. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, para e pensa, vamos aos cálculos, né? De 1948 para 2024 dá 76 anos, ou seja, já foi 70 anos, né? Já passou, não foi. Para 80 anos falta 4 anos, que seria até 2028.
Então essa é a geração, né, a qual vai presenciar a volta de Jesus. A gente não sabe dia e hora, mas pelos acontecimentos, pelas profecias que se cumpriram em Israel, né, já está tudo indicando, tudo apontando que leva a gente a crer que somos a última geração, né? E se você ver o próximo aqui, ó, para 120 anos, faltam 44 anos e seria até 2068. Então você vê que é muito tempo. Eu não creio que a humanidade vai chegar até esse ano. Não creio. Eu não creio que a humanidade vai chegar a 2040, 2050, não. Então tudo está apontando que nós vamos vivenciar esse período, né, antes da volta de Jesus, que é o arrebatamento, que é a primeira fase da volta de Jesus, nessa geração. Você está entendendo? Então, somos a geração vindoura, somos a geração futura. Você vê, passou 70 anos, Jesus não voltou. Mas estamos na geração que vai presenciar a volta do Senhor Jesus. Porque eu não creio que a humanidade vai aguentar mais 20 anos, 40 anos. Eu não creio. Tudo que está acontecendo hoje, gente, a gente vê que realmente está tudo se estreitando. Está tudo se estreitando. Está tudo assim, ó. O governo do anticristo, o mundo, está propício para, para receber o anticristo nesse mundo, o líder desse mundo. As profecias já estão se cumprindo, gente. Vocês têm dúvida ainda que Jesus vai voltar daqui a mais tempo? Não, Jesus vai voltar dentro dessa década. Até porque a ONU ela tem uma agenda chamada Agenda 2030. E os países têm que cumprir essa agenda até 2030. Você vê ideologia de gênero, né? Acabar com a fome, enfim, são essas coisas. E são 12 itens nessa agenda, são 12 itens. E eles já estão fazendo o quê? Já estão fazendo isso acontecer para que a Agenda 2030 venha a se concluir. E se essa Agenda 2030 se concluir, com certeza, eu acredito que Jesus volta antes de 2030. Porque como eu estou mostrando para você aqui, assiste esse vídeo e você tire as suas conclusões. Quebra do altar. Quebra do altar. Isso. O que você faz, quebra do altar, na vida de uma pessoa? Como é que é isso, quebra do altar? Eu e minha falange trabalhamos na vida daqueles que servem ou já serviram ao seu Deus. Como você trabalha? Esfriamento. Mas o quê? Esfriamento. Aí você vai esfriando o servo, fazendo ele ficar acomodado. Até ele não tem mais força para a reação. Como começa a acomodação de um obreiro, de um pastor, de um servo, de uma pessoa que serve a Deus? Como começa esse esfriamento? Como? No dia que ele acha que é alguma coisa, no dia que ele para de orar, de meditar, no dia que ele esquece da onde o teu Deus tirou ele, ali eu já pego. Ali você já pega. É claro, seu homem. Eu peguei essa ordem há pouco tempo do meu chefe. Há quanto tempo você pegou essa ordem? Há 2 anos. Vocês não têm noção. De quê? Do quão perto está a volta do teu Deus. Está perto? Vocês são a última geração. As crianças que hoje ainda estão vivas não chegarão à fase adulta. Olha aí, ó. Olha só. As crianças hoje, que existem hoje, não vai ter tempo dela chegar na fase adulta. Não chegarão. É. O céu já está vazio. Os anjos já estão em pé em cima das nuvens. O seu Deus já está sentado nos ar. Só vocês que não conseguem ver. Mas os pés dele estão em cima da cabeça de cada um. Você está dizendo... Não há mais tempo para nada. Não há. Você está dizendo que há 2 anos para cá você assumiu essa responsabilidade. Assumi. Quem te deu essa responsabilidade? O Senhor, o Satanás. Ele te deu. Sim. Você estava aonde antes de receber essa missão? Aonde você estava? Trabalhando com o povo da rua. Então lá fora você já trabalhava. Sim. E agora fui posto aqui dentro. E agora você foi posto aqui dentro? Isso mesmo. Dentro das igrejas? Dentro das igrejas, eu e minha falange. Você e a sua falange age hoje dentro da igreja. Isso. Para esfriar um servo de Deus. Isso. É. Ou você não acha? Você sabe, desgraçado, quantos de vocês pastores saíram só em 2 anos pra cá? Eu. Foi você. Porque eu posso. Você pode. A partir da hora que a pessoa não obedece de fato à palavra do teu Deus, ela dá força a mim. Não sou Exu,
não sou caboclo. Sou príncipe. Você é um príncipe. Eu errei uma única vez e não tenho mais chance. Se eu tivesse uma única oportunidade com teu Deus, eu agarraria com todas as forças. E esse desgraçado aqui tem várias e não dão valor. Por isso que a gente leva. Porque não valorizam a oportunidade diária que tem com teu Deus. Então, se você tivesse uma oportunidade, você abraçaria, agarraria. Dava tudo, porque eu sei como é lá em cima e eu sei o que é lá embaixo. É? Eu sei quem é o seu Deus. Lá em cima é como? Fala pra eles aí. Como é lá em cima? Você já teve lá, como é que é? Não tem palavras para explicar. Mas se eu tivesse chance, eu limparia esse chão com a minha língua. Só para uma única oportunidade com o teu Deus. É? Você limparia o chão com a língua só para você ter uma oportunidade? Uma chance. É? Se ela então pegar a vida dela e entregar ao Senhor Jesus, ela é livre na hora. Mas se entregar com sinceridade. Porque muitos entregam, muitos vão na frente do altar achando que isso aí é palhaçada. Mas eles não entendem que o teu Deus está sentado lá em cima. E ele vê a intenção de cada um. Ele está aqui. Muitos vão aí e pedem perdão quando está com a vida desgraçada. Mas já com a intenção de quando a vida voltar ao normal, pecar novamente. É por isso que a vida não anda. Então você vê que o próprio Espírito diz, né, que se ele tivesse uma chance, né, ele limparia o chão, né, da igreja, o chão, esse chão, ele limparia com a própria língua. E você vê que, levando em consideração essa última geração, que somos a última geração, você vê que o diabo está colocando menos força ou mais força. Você vê que as coisas tá melhorando ou está piorando. Você vê que cada dia que passa está ficando mais difícil. Você vê que tem pastores, obreiros, pessoas, em vez de vir para a igreja, de a igreja encheu, a igreja está fazendo o quê? Esvaziando. E aí se cumpre o que Jesus também fala, que muitos seriam chamados, mas poucos serão escolhidos. Gente, somos a última geração. É só você perceber os sinais, veja o comportamento do mundo, veja que já está produzindo, né? O mundo já está clamando por paz, por um Salvador. O mundo já está clamando pela solução de dois estados, que é Israel e Palestina, que são inimigas há anos, há séculos, há décadas. Você vê que Israel, né, cada dia que passa, o ódio contra Israel está sendo aumentado. Gente, os sinais estão aí, só não enxerga quem não quer. Se você quiser ficar mais tempo brincando de ser de Deus, brincando de estar na igreja, e você morrer hoje, para onde vai a sua alma? Jesus pode voltar esse ano, pode voltar ano que vem, mas está chegando esse momento vai ser a qualquer momento. O diabo, ele pode ser mentiroso, ele pode ser o pai da mentira, mas as pessoas hoje, elas não dão ouvidos para a palavra de Deus. Então por que os pastores, a igreja, né, a gente coloca áudio, coloca vídeo do demônio falando da volta de Jesus, que somos a última geração? As pessoas ficam com dúvidas. Mas assim, é porque, gente, as pessoas não estão dando ouvidos para a palavra de Deus, elas não estão acordando, elas não estão despertando com a palavra de Deus, com a pregação na igreja. Elas não estão, então assim, tem que usar o mal, o diabo. Deus, ele permite a gente usar o mal para falar a verdade. E diante do altar, diante do Espírito de Deus, o diabo, ele é obrigado a falar a verdade. Você está entendendo? Então, assim, as pessoas, elas não despertam com a palavra de Deus, mas elas vão despertar quando o diabo fala. Vocês estão conseguindo compreender? Então esteja preparado, pois o tempo está acabando. E perceba as notícias, perceba os sinais. O mundo já está pronto para receber o Senhor Jesus, né, para levar a sua igreja, e para receber também o anticristo, que é o pacificador, o solucionador de problemas das pessoas aqui, para no fim enganar elas e levar elas para o lago de fogo. Então Deus abençoe, espero que você tenha entendido. Eu tentei ser o mais claro possível. E se você entendeu, comente aqui embaixo e compartilhe esse vídeo ao máximo. E Deus abençoe. Muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo.